Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, reta final. Faltam apenas 8 dias para o fechamento da janela de transferências e o Flamengo corre contra o tempo para trazer pelo menos mais um reforço para o técnico Jorge Sampaoli. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Wendel, Claudinho e o Nicolás de la Cruz. Será que ainda tem chances do Nicolás de la Cruz pintar no Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que está assistindo a gente, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. A gente precisa demais do seu like para alcançar mais e mais pessoas. E você que está acompanhando a gente, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, porque estamos em busca dos 100 mil inscritos e a nossa ideia é alcançar cada vez mais pessoas por aqui, por isso contamos com a ajuda de vocês. Antes da gente falar sobre o mercado da bola, vamos trazer algumas atualizações para vocês. Galera de Brasília, o Flamengo vai mandar o jogo contra o Internacional em agosto, dia 23 ou 24 de agosto, no Mané Garrincha. Então, você que é de Brasília, né, das redondezas de Brasília, fica ligado, só esperar confirmar a data do jogo certinho, mas essa partida será disputada no Mané Garrincha. Ingressos esgotados, praticamente esgotados para Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Muitos torcedores ficaram chateados porque não chegou sequer na galera sócio-torcedor ouro. É um absurdo, né? O pessoal paga sócio-torcedor todo mês e na hora de tentar comprar ingressos não consegue. Por quê? Porque a gente sabe que tem treta aí envolvendo cambismo, né? A galera que faz aqueles sócios-torcedores altíssimos, compram vários ingressos e acabam vendendo muito mais caro depois. É muito triste isso, o Flamengo precisa tomar uma atitude em relação a isso. Antes de entrar direto no mercado da bola, Jorge Sampaoli tem desfalques para esse jogo contra o Grêmio, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Eric Pulgar está fora, deve ficar pelo menos mais 15 dias afastado dos gramados. Gerson suspenso e Davi Luiz fora, sentiu dores no joelho. Ele que tinha tido um problema contra o Fluminense, né? Passou a semana, tratou, jogou meio que no sacrifício ali contra o América Mineiro, não resistiu e vai ficar de fora dessa partida contra o Grêmio. A zaga deve ser formada por Léo Pereira e Fabrício Bruno. Aí a galera me pergunta, Raíza, e o Rodrigo Caio? Bom, o Rodrigo Caio é um caso sério, porque o Sampaoli, ele não conta nem com o Rodrigo Caio e nem com o Pablo, né? E só vai utilizar ele, gente, em último caso mesmo. Chegaram sondagens para eles dois, inclusive para o Rodrigo Caio chegou uma proposta do Cruzeiro, mas nada que tenha seduzido nem o Rodrigo, nem o Pablo, a ponto deles desejarem sair do Flamengo. O caso do Rodrigo é mais simples, porque o Rodrigo tem contrato com o Flamengo só até dezembro deste ano e não terá o contrato renovado. Já o Pablo, o contrato do Pablo é até dezembro de 2025. Ou seja, se não chegar nada interessante para o Pablo, que ele julga interessante, a situação vai ficar bem complicada, já que ele não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. Mercado da bola agora, vamos falar sobre o mercado da bola, que eu sei que é o que vocês gostam, estão na ansiedade por reforços, faltam só 8 dias para o fechamento da janela de transferências e o Flamengo corre contra o tempo para fechar pelo menos mais um reforço. A tentativa da vez, o alvo da vez, prioritário neste momento, por circunstâncias, lembrando que o mercado é dinâmico e tudo pode mudar. O Wendel, que não era prioridade, hoje passou a ser prioridade. Por quê? Claudinho ficou mais distante, já já a gente explica isso, mas o Wendel chegou na Rússia nessa terça-feira, inclusive esteve na beira do gramado, esteve lá no estádio na estreia do Zenit na Copa da Rússia, vitória por 2-0. Quem marcou um dos gols foi o Claudinho, inclusive, né? E o técnico do Zenit já confirmou que não contam com ele, que topam negociar o Wendel. A grande questão é o seguinte, o Zenit é um clube muito rico,
e não é algo fácil. O empresário do Wendel está desde o final de semana lá na Rússia, e o que a gente soube foi o seguinte: o Thiago Ribeiro, empresário do Wendel, ouviu do Zenit que inicialmente o Zenit quer entre 20 a 25 milhões de euros para negociar 100% dos direitos econômicos do Wendel. E o que a gente sabe é que o Flamengo acenou para o Thiago que topa pagar entre 13 a 15 milhões, tá? Dificilmente o Flamengo vai pagar mais do que isso. O que eu ouvi também de uma pessoa próxima do Wendel é que eles acreditam que 20 milhões de euros o Zenit faz negócio, o Zenit assina a venda do Wendel. Mas acho muito difícil o Flamengo chegar nesses valores pelo Wendel. Minha pergunta para vocês é: vale a pena 20 milhões de euros no Wendel? Deixa aqui o seu comentário, né? Deixa aqui embaixo o seu comentário. O Flamengo e o Wendel tentam, né? O Wendel lá deve ter uma reunião com os dirigentes do Zenit nesta quarta-feira, no mais tardar na quinta, né? Para conversar sobre essa possível transferência para o Flamengo. É o desejo deles jogar no Flamengo. Então, eles precisam tentar flexibilizar lá com o Zenit, né? Porque o Zenit é normal, o Zenit puxa para o alto, o Flamengo puxa para baixo. E a ideia é que cheguem no meio termo. Vamos ver se acontece. Lembrando que o Zenit é um clube muito rico, é um clube que não precisa mendigar, né? Muito pelo contrário. Inclusive, o diretor do Zenit disse que não tem jogador inegociável, que se alguém quiser comprar um jogador do Zenit, eles negociam, desde que sejam propostas que eles entendam que sejam válidas, né? No caso do Malcom, por exemplo, o Al Hilal está fechando a contratação do Malcom numa operação que pode chegar a 60 milhões de euros. É um valor absurdo, um valor muito alto. Claro, o Flamengo não tem condições, né, no mercado brasileiro de chegar nem perto disso. E por isso, né, o Claudinho está mais distante neste momento. O Malcom, um jogador importante, está saindo. O Claudinho vai assumir mais protagonismo com a saída do Malcom. O Malcom saiu por valores elevadíssimos e o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelo Claudinho, valores que o Zenit disse que só topa abrir as conversas pelo dobro. O Flamengo não jogou a toalha totalmente, mas enxerga que neste momento o Claudinho está mais distante por questões econômicas, né? Pelo Zenit não querer conversar pelos valores que foram colocados na mesa pelo Flamengo e dizer que só topa abrir essas conversas pelo dobro do que foi oferecido, tá? Então, assim, neste momento, o Wendel é mais palpável do que o Claudinho. Como eu falei para vocês, né, o empresário dele está lá, eles devem ter uma reunião já junto com o Wendel entre quarta e quinta-feira, e aí vai da habilidade deles de conseguirem uma flexibilização para que essa negociação seja concretizada. Claudinho, como a gente já falou, está mais distante neste momento por uma questão econômica, por conta da saída do Malcom, que vai impactar. Ah, mas o Zenit tem muito dinheiro, pode ir no mercado. Vai ter muito dinheiro, tem muito dinheiro, vai ter mais dinheiro e até pode ir no mercado, mas não é algo simples, por conta de todos os problemas envolvendo o conflito com a Ucrânia. Os clubes na Rússia saíram das competições europeias, não disputam Champions, não disputam Europa League. Para vocês terem uma ideia, o Zenit sondou o David Neres, né, que está hoje no Benfica, para a vaga do Malcom. O que eu ouvi foi o seguinte: Raíza, economicamente é muito interessante, mas esportivamente não é nem um pouco interessante. Não tem Champions, não tem Europa League, é um campeonato que está que é muito fechado, uma situação, um país que hoje está muito fechado por conta desse conflito da Ucrânia. Então é difícil, por mais que o Zenit tenha dinheiro, é difícil o Zenit hoje no mercado e trazer nomes de peso, como o Malcom, por exemplo. Vamos ver se eles conseguem avançar alguma coisa em relação ao David Neres, que hoje está no Benfica. Mas a resposta que eu tive foi essa: economicamente muito bom, esportivamente muito ruim. Sobre o De La Cruz, conversei com uma pessoa de dentro do River Plate para tentar entender um pouco a situação sobre a cláusula do De La Cruz. Não é algo tão simples, tá? Porque existem duas situações, mas
existe um acordo entre o staff do De La Cruz e o River Plate que o staff do River Plate pode acionar a cláusula de rescisão no valor de 16 milhões de dólares, mas esse pagamento teria que ser à vista. Esse é o grande entrave em relação à contratação do De La Cruz. Conversei com uma pessoa próxima ao De La Cruz também, que me falou, olha, na minha opinião, vale esse investimento no De La Cruz, porque ele é, sem dúvida nenhuma, um dos 3 melhores jogadores do continente neste momento, né? O staff dele soube que não joga toalha, houve uma consulta da Lazio, mas não passou disso, tá? Não houve mais nada do que isso. Ele não é prioridade lá na Lazio, ele já aceitou a oferta do Flamengo, mas ele respeita o River Plate, não vai ficar fazendo quizumba lá no River Plate por conta do respeito que existe. Existe um respeito muito grande do staff dele com o River Plate também. Para vocês terem a ideia, o empresário do De La Cruz, ele foi empresário do cara que hoje é diretor esportivo, né, diretor de futebol, perdão, do River Plate, para vocês entenderem a proximidade que existe entre o staff do De La Cruz e o River Plate. Então, essa situação é toda tratada com muito respeito. E as condições, né, do negócio também afastam o Flamengo neste momento. Mas minha opinião, particularmente, gosto muito do De La Cruz, acho que seria um grande aditivo para o Flamengo, valeria um esforço, tá? Mas lembrando que essa questão de ter que pagar à vista, neste momento, pesa demais para a diretoria rubro-negra. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Tem jogo importantíssimo, Copa do Brasil. Luís Soares deve jogar, tá? Pelo Grêmio, deve jogar e deve ficar no Grêmio até dezembro. Nas próximas horas deve sair aí a decisão em relação ao Luís Soares. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Beijo, beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau.